Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que no pique aí para aprender alguma coisa a mais sobre alavancar os nossos negócios. E para isso a gente precisa começar a pensar nas necessidades dos clientes. Ou seja, quando o cliente está na sua frente, ele tem várias coisas que nós temos que ver. Quem é o seu cliente? E isso daria para falar umas 2 horas, o tipo de cliente, segmentação de mercado. O que ele quer? Vamos dizer que um cliente, no caso de uma clínica veterinária, queira castrar o seu animal. Ele quer castrar. Agora eu lhe pergunto, qual a necessidade dele? Um dos problemas do médico veterinário é que ele fica pensando na necessidade do animal. Não! Você tem que pensar na necessidade do cliente. Lembra de um dos programas que nós vimos aqui? Onde eu falava que o veterinário atendia em primeiro lugar para ele mesmo, em segundo lugar para o animal, e em último lugar para o dono do animal? E que eu propus que vocês invertessem essa ordem. Em primeiro lugar, vocês vão atender para o cliente. Em segundo lugar, para o animal. Em último, pensando em você. Ou seja, qual a necessidade de um cliente quando ele quer castrar o animal? A necessidade é que esse animal não faça xixi na casa inteira. A necessidade é que aquele gato não fique miando à noite porque ele está atrás das fêmeas. A necessidade dele é psicológica muitas vezes, para se sentir bem. Veja, a necessidade do cliente, não a do animal. E ele tem desejos. Ele gostaria de ser castrado, melhor, o animal dele ser castrado, evidentemente, e ele gostaria que você fosse buscar na casa dele. Você pega o animal, leva, castra, dá conta, ele paga e você devolve o animal. Isso é um desejo. Nem sempre você tem esse tipo de serviço. Não estou dizendo que você tem que ter, mas pensa nisso. Ele, às vezes, tem um desejo. Claro que ele sempre gostaria de pagar pouco, né? Nem todos, mas grande parte das pessoas, eles têm esse desejo. Eles têm o desejo de ser muito bem atendido, de não ficar esperando lá na recepção. E você tem que superar as expectativas dele. Ele tem algumas expectativas e você tem que ir além dessa expectativa. Não é tão simples conseguir isso, evidentemente. E você quer algumas reações do seu cliente. Qual a reação que você mais quer de um cliente? Pensa bem, você não quer o dinheiro dele? Se você trabalha numa empresa comercial, para dar lucro, você quer o dinheiro dele. Claro que uma pessoa que trabalha numa ONG não pensa nisso, mas se você tem uma empresa comercial que visa o lucro, você quer que ele pague? Lógico. Outra reação que você quer que ele tenha é que ele volte. Quanto mais ele voltar, melhor para o seu negócio. E em terceiro lugar, o que você quer que esse cliente faça? Indique os seus serviços. Divulgue os seus serviços de que você é bom. Por isso que você tem que pensar nesse quadro geral a cada vez que você está com o cliente na sua frente. Existe uma associação americana que diz que o cliente gosta de ser tratado de 5 maneiras diferentes. Pensa, você é um cliente também. Você gostaria de ter essas 5 coisas, que são: eles vão sentir confiança em você, confiabilidade, lógica, é uma palavra mágica. Você precisa pôr empatia no seu atendimento. O que é empatia? Não é simpatia. Ser simpático é ser legal com a pessoa. Empatia é se colocar no lugar dele, mesmo que ele esteja fazendo uma reclamação, uma queixa ou até brigando com você. Ele quer sentir segurança em você, não só em você, hein, mas na sua empresa. Evidentemente que ele está olhando para as aparências, inclusive a parte física, ou seja, como você se veste, como a empresa se veste, e a parte de decoração e arquitetura. E, em quinto lugar, a resposta, a boa vontade em atender e em resolver o problema deles. Os 5 são importantíssimos, você tem que fazer com que a sua equipe inteira entenda esses 5. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Qual dos 5 é o mais importante? Todos são, mas tem um que se destaca. E é o que menos as pessoas falam. Porque é o quarto, as aparências. Por quê? Imagine se eu estivesse dando essa palestra agora para vocês aqui pela internet, esse vídeo, fazendo esse clipe agora sem roupa. Ou pior ainda, de sunga. Vocês iam achar que eu não sou inteligente. Como é que pode alguém dar uma palestra de um assunto sério sem estar de sunga? Outro dia eu vi um vídeo do professor Lair Ribeiro e ele falou: imagina se eu estivesse aqui sem gravata. Eu já chuto o pau de barraca mesmo, já falo logo sem roupa. Vocês vão achar que eu sou menos inteligente só porque eu não estou bem vestido. Ou seja, a roupa gera isso nas pessoas, sim. Roupa gera credibilidade. Já foram feitos alguns experimentos, inclusive, um deles,
onde se pegou uma pessoa vestida de mendigo e pediram para ela lá na praça e pedir dinheiro. Olha, eu perdi a minha carteira, eu preciso de dinheiro, o senhor me ajudaria? E ao mesmo tempo você pegou essa mesma pessoa, vestiu-a de terno, deu um banho nela, vestiu ela de terno e ela foi fazer a mesma história. As duas pediram dinheiro, uma estava mal vestida e a outra bem vestida. Quem conseguiu mais dinheiro? O de terno ganhou muito mais dinheiro. Por quê? Porque as pessoas acreditam mais em quem está mais bem vestido. Não deveria ser assim, mas as pessoas são assim. E, infelizmente, as pessoas são assim. Roupa gera credibilidade. No setor de saúde animal, muitas vezes as pessoas se vestem muito mal para atender. Me pergunto se branco é uma roupa ruim ou boa. Não é ruim, só que o branco não diferencia mais. Muita gente usa branco. Eu só usaria branco se na minha cidade ou no meu bairro, na minha região, ninguém usasse. Eu usaria para me diferenciar. Mas se todo mundo usa, não use mais. Eu vou fazer uma proposta para você agora. Independente se você mora na região norte do país, centro, sul, frio ou calor. Até porque existe ar-condicionado nas empresas. Profissional da área de saúde deveria se vestir como essas moças estão vestidas. Aliás, são duas médicas. E como esses aqui estão vestidos. Como? Eu proponho gravata. Sim, gravata, como eu estou agora, e um jaleco ou avental branco. Eu estou propondo isso para vocês. Se você não tem coragem, porque não é um hábito, faça isso pelo menos uma vez na semana, para você começar a criar esse hábito. Se você é muito jovem, recém-formado, use gravata e avental. Você vai ver que aquela situação onde o proprietário do animal, o cliente, chega e olha para você que está lá e ele pergunta, o doutor já chegou? E você fala, eu sou o doutor. Eu falei, não, estou falando médico veterinário. Eu falei, sou eu médico veterinário. E o proprietário fala, você? Por que ele falou isso? Porque você é novinho e a sua roupa não passou credibilidade para ele. Use uma gravata, como estão esses dois aqui, com um avental branco, você vai ver que nunca mais vão perguntar se o doutor chegou. Só por você estar bem vestido, inclusive como mulher assim também, e inclusive sim, pode-se usar salto alto, não precisa ser aquele 15, Luiz 15, aquele salto enorme, mas um pequeno salto assim com taier, pode sim. E se você me pergunta nesse exato momento, mas eu tenho que agachar para pegar a cama, etc. Se você faz isso é porque você não tem um enfermeiro, você não tem um ajudante, você ainda não tem esse ajudante, mas você tem que colocar na cabeça que vocês ainda não têm, mas você deveria ter, sim, um ajudante para fazer isso. Agora, uma coisa que vocês estão proibidos de fazer, simplesmente, vocês não devem atender de jeans e de tênis de jeito nenhum. Acredite em mim, a sua vida vai ser outra se você parar de usar tênis e jeans para fazer o seu atendimento. Theodore Levitt, infelizmente já faleceu, ele dizia que as pessoas usam as aparências para julgar a realidade. Ele usa a sua aparência para dizer como você é ou não. Você pode ser o melhor cirurgião do mundo, mas se você está mal vestido, eles vão julgar você como não tão bom assim. E, infelizmente, isso é a realidade. E o Michael Corda dizia o seguinte, vestir-se mal revela um certo desprezo pelos outros. O que só é tolerado em pessoas muito ricas, muito talentosas, ou que simplesmente não possuem qualquer ambição empresarial, financeira ou social. Você é qual dessas pessoas aqui? Se você é muito rico, você não está se lixando porque os outros falam de você. Se você não tem qualquer ambição, nem empresarial, nem financeira, nem social, então talvez você se vista desse jeito. Eu sei que muita gente acha que é preconceito falar da roupa de alguém, mas quando você está diante de um cliente, quem tem o preconceito é ele, não é você. E ele vai te julgar pela sua roupa. Infelizmente, é assim mesmo. Se você gostou do conteúdo desse nosso vídeo, entre nos nossos sites, vejam mais sobre todos os vídeos que a gente está oferecendo para você, que é cliente nosso da Didatos, ou se você não é cliente ainda, você ainda vai se tornar um cliente de Didatos, que é um dos grandes parceiros que eu tenho hoje. Prazer estar aqui com você. Até a próxima vez.